Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Eu queria também mandar aquele abraço a toda a família FEAL, os técnicos, as pessoas da equipe, né? Toda a equipe da FEAL que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Muito bem, eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Júlia Blanqui. Olá, Júlia. Olá, Nando! Olá, grande equipe FEAL! Olá, telespectadores! Mais um momento aqui de encontro e de muita sabedoria. Gratidão sempre. Gratidão, obrigado, Júlia, aí, por disponibilizar seu tempo precioso. Muito bem, olha, estamos com o livro Sinal Verde, de André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, na autoria, né, que já disse, de André Luiz, e o sinal está verde para o capítulo 26, Em torno da felicidade. Então, o André Luiz fala aqui nos primeiros dois parágrafos. Em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Então, André Luiz, ele está dando uma receita, ele está dando uma indicação aqui de como é que a gente pode lidar com a nossa personalidade aí, né? Com que a gente pode até se transformar essa personalidade, né? Rumo à felicidade. Mas de que forma? Amando, né, Júlia? Verdade. Sempre muito rico esse livro, não? E a gente sempre aqui debulhando e traduzindo à luz da psicologia, da psicanálise, essa visão espiritualizada da vida, né? Mais holística. E o tema, né? Em torno da felicidade vem a pergunta: como ser feliz, né? A sugestão é as ordens do amor, mas o que é ser feliz, né? O que é ser feliz? Por que incluir o amor? Por que depende dessa inclusão, dessa energia do amor na nossa vida, né? Para a gente ser feliz, nós precisamos estar num estado emocional, psicológico, de plenitude. Não é muito difícil da gente fazer essa analogia. E essa sensação de êxtase, de plenitude, de paz, a gente precisa estar tranquilo na mente. Não pode estar ela sobrecarregada de preocupações, de medos, de julgamentos, julgamentos que o outro me lesou, o outro roubou, né? Isso é o que tira a nossa felicidade. Então, quando a gente sai de olhar para nós e começa a olhar para tudo que nos incomoda, né? Essa falta de autoobservação, esse mergulho interno, que é um estado de gratidão, de amor próprio, a gente começa a dar mais importância a tudo que está fora da gente. E a gente perde o nosso centro. Nós vivemos de ansiedades, de preocupações, ou seja, vamos para o futuro, que nem chegou. E vivemos de pensamentos intrusivos, por que fez isso? Mas se tivesse feito aquilo, ou seja, vamos a memórias do passado, e também não estamos no único momento presente, que é o da felicidade. Então, o, o problema das pessoas que não são felizes, Nando, veja se você concorda, né? Os grandes filósofos dizem essa dificuldade de silenciar essa máquina pensante. Vivemos num cérebro disparado,
e não temos a paz. Porque se a gente olhar, a gente está em paz. O que nos tira a paz são os pensamentos. E a principal reflexão é parar essa máquina quando ela fica desnorteada, ela não te dá paz, e encontrar, né, essa imersão dentro de si. E essa imersão vai dar a sensação de gratidão. Vai ser um olhar mais pleno. Como é que estamos tratando a nossa casa, né? A nossa casa interior, onde o espírito está vivendo por um tempo determinado, né? A gente está aqui, né, numa experiência física através do espírito, né? E não é o corpo que comanda nessa história, é o espírito. Então, mas a casa que nós vivemos é esse corpo e todas as circunstâncias que todo o contexto que esse corpo representa para o espírito, né? Como que nós estamos nessa questão emocional, como a gente está na questão, né, mental, como a gente está cuidando da nossa psique, como a gente está cuidando, né, das nossas emoções. Aí a gente precisa fazer que nem aquela pessoa que ela não se acostuma, ela não entra num eixo de costume de estar numa zona de conforto. Eu lembro que a minha mãe, ela fazia o seguinte: os móveis sempre eram o mesmo, o espaço sempre era o mesmo. Mas o que que ela fazia? Ela mudava os móveis de lugar, punha a TV para um lado, aí pegava os enfeites que estavam lá, que decoravam, e trocava, colocava outros, punha outros em outro lugar, para aquilo arejar, para que o ambiente ficasse mais agradável e não ficasse aquela mesma coisa de sempre. Porque aí a gente entra nessa zona de conforto, entre aspas, né, de querer, de só estar né, dessa forma. Quer dizer, isso não é bom para a nossa questão da nossa saúde mental, né, nossa saúde emocional. E, e aí o André Luiz nos dá essa conformação aí. A questão também que a Júlia citou, né, que a gente leva a pensar na nossa autoestima, né? Então, como a nossa autoestima está? Ela está baixa ou está alta? Onde nós estamos posicionando essa nossa autoestima? Porque é pela autoestima que a gente não que vai se conformar, porque é isso que eu estava falando das mudanças que a gente precisa fazer no ambiente. É que a gente vai entender que a gente precisa amar como somos, mas não como estamos. Nós precisamos mudar o estamos, né? Porque Muito bom. a localização é a mesma, né? Mas a questão é como que nós estamos dentro dessa localização. Verdade. E nessa localização, voltando, muito brilhantemente explicado, né, Nando, da sua mãe mostrou a flexibilidade. Então, a capacidade de, como diz Darwin, aquele que se adapta, que está sempre se reciclando, seja mudando a mobília, seja vendo as coisas com outros olhares, flexibilizando o pensamento, permite-se a criatividade, permite-se entrar com novas ideias, permite sair daquele ostracismo mental que rouba a felicidade e tanto nos angustia, não é? Quando a gente fala de autoestima, também, muito bem lembrado, a autoestima é vital, porque o contexto prejudicial é confundir autoestima com vaidade. Autoestima não é cuidar só da pele, cuidar de ter um carro do ano, as melhores roupas, amigos de status, isso é vaidade. Fazer plásticas, isso é vaidade. A verdadeira autoestima, que essa é a falsa vaidade, a verdadeira autoestima é eu não preciso representar nada para ser eu aceito e feliz. Então, a pessoa que está
com vestimentas, ela coloca personagens que não faz parte dela, ela ela está se fantasiando. Então, isso rebaixa o conceito que ela tem dela mesma. Então, autoestima, em resumo, na psicologia, é eu acredito em quem eu sou, nas minhas palavras, eu confio nos meus pensamentos, nas minhas crenças, eu ajo de acordo com eles, e todos concordam e validam. Todos reconhecem e validam, né? Então, por exemplo, você é uma excelente professora, numa escolinha, maravilhosa com todos os alunos. Então, todo mundo vê que você é respeitosa, é paciente, né? Estou precisando aqui uma hipótese. Aí chega em casa, com a família, não tem paciência, grita, tua autoestima cai, porque o valor que você tem acerca de você mesmo entra em dúvida. Tipo, ai, na escola me amam, aqui falam que eu sou louca em casa. Então a sua autoestima cai, porque a sua autovalidação ela não é igual em todos os lugares e você começa a não ser você mesmo. Então, a autoestima está muito ligada ao juízo que você tem de você. E quando a gente minimiza essas críticas julgadoras, a gente se sente melhor, né? Hoje eu tive um caso muito interessante com uma paciente, né, que ela me ligou ontem de noite, desesperada. Nossa, o psiquiatra ainda não combinou o horário comigo, como é que vai ser? Nossa, não tem cabimento. Ele ainda não falou quando para você? Eu falei, olha, pode dar retorno, né? Nossa, tal, mas ai, como é que vai ser? E quando é que eu tenho que pagar? E lá, eu falei, calma. Bom, resumo da ópera. A secretária havia esquecido de dar o send. Ela colocou o horário, mas esqueceu de dar. Isso passou uma semana. Só que ela não dormiu. Hoje de manhã ela já me ligou. Você ligou para o psiquiatra, né? E eu falei, nossa, ela só esqueceu de mandar o send. Está confirmado aquele horário que a gente combinou. Só que isso ela não dormiu, fez uma tempestade em copo d'água. Eu também fiquei drenada, acordei sem energia, né? Porque a pessoa muito preocupada, ela não vive. E ela, entre aspas, fica autoritária. Ela discretamente, olha, não vai esquecer de ligar, né? Então, o que que acontece? Eu estou dando um exemplo de como a gente estraga a nossa própria existência com preocupações inúteis e estraga a nossa felicidade. Porque a gente não confia. Não confia nas pessoas, não confia no fluxo da vida, né? Então, o que que mais é isso? É uma baixa autoestima. Porque se eu não acredito em mim, eu não acredito no próximo. Se eu me critico, eu vou criticar o próximo. Se eu acho que tudo tem que ser imediatismo, o outro também tem que me responder na altura. E não dá para ser feliz assim. No egocentrismo. Então, a falta de amor, essa inclusão, que o sinal verde, né, o espírito André Luiz está falando, ele está falando do amor, que o amor é verdade, compaixão, sabedoria, entendimento. E na luz da espiritualidade, quando a gente vive nessa vibração do amor, a gente não tem esses dramas. A gente não tem esses dramas e tem uma vida plena e feliz. Isso não é ser sossegado, ser displicente. Não, isso é plenitude e tranquilidade. E tomar as medidas que têm que ser feitas, mas sem desespero, sem drama. Felicidade não é drama, não é ansiedade, não é esse modelo deprimido, né? Tudo bem. E aí o André Luiz diz, ó, a alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila, né? Então, será que a gente precisa de tantas coisas que a gente enumera, que a gente vê nas redes sociais? Ah, só vou ser feliz se eu viajar que nem essa pessoa que está viajando aqui. Só vou ser feliz se eu tiver a mesma estética que ela tem, a mesma views que ela tem, né?
os mesmos likes que ela tiver. Então, a gente precisa primeiro examinar a nossa consciência, como ele fala aqui. E a felicidade também, como ele fala aqui no primeiro parágrafo, pode começar em uma coisa simples, com um sorriso, né? O cérebro já entende quando você está sorrindo que alguma coisa boa está acontecendo. Então, a gente já falou desse exercício do espelho. E foi bacana que você ali, o preocupação, você falou da preocupação, que nós já, né, foi tema do programa anterior. Preocupação, né, já tivemos, não sei se foi no anterior ou em outro programa, mas falamos sobre a preocupação, que também, é, vamos dizer assim, vai tirando a possibilidade da gente ser feliz, né? Exato, e é um hábito, né? A gente começa lá pela adolescência a se preocupar, a querer essa certeza, segurança que tudo tem que estar lá respondido, feito na hora, e aquilo vai virando uma bola de neve que quando você chega na vida adulta, aquilo já virou, por exemplo, uma ansiedade generalizada, que não tem paz, né? Então, assim, esse exemplo nada mais é do que quanto a gente gasta de energia mental, energia psíquica, esgota, né? Toda a nossa frequência vibratória, desnecessariamente, porque tudo, sabe, como diz o preceito do Oriente, tudo, né? A Índia fala muito disso. Tudo está na sua hora certa, nem antes nem depois, está tudo certo, né? E esse sorriso do rosto, me permite aqui, me veio uma sugestão também de lembrança de casos clínicos, que eu adoro debater, que a gente cresce muito, né? Vendo que não é só a gente, o outro também, que isso não é nada absurdo, nada vergonhoso, todos somos humanos, né? Então, o sorriso no rosto, que permite a felicidade que se espalhe, ela também é traduzida como o hábito de, ao dialogar, ter uma forma de falar mais mediadora. Por exemplo, hoje é muito comum, principalmente as mulheres, elas estarem com uma vocalização muito autoritária. A forma de falar ela é muito tosca, grosseira, e isso acaba afastando os parceiros. Então, por exemplo, famílias, né? Vem a filhinha lá com uma calça balonê e a mãe chega, em vez de ir lá com um sorriso, nossa, você está ridícula, tira essa calça já, você está parecendo uma baleia, né? Então, essa fala não vai fazer com que a sua filhinha se vista melhor, né? A gente às vezes critica sem perceber. É uma fala o quê? Que exclui, que critica, que expõe vergonha. Aí, de propósito, a filha não vai te ouvir nunca, né? Nossa, essa calça, né? Então, veja só as falas, a gente pode modelar. E é isso que a psicologia nos ajuda, né? Então, primeiro, a gente precisa fazer o quê? Acolher. Uau, filha, você tá linda. Primeira coisa, uau, que legal. Em seguida, uma explicação. Ai, deixa eu ver essas outras calças aqui no guarda-roupa. Olha, essa aqui acho que está mais interessante, você não acha? E aí, você está, entre aspas, modelando, sem agredir. Nós temos falas muito agressivas. Olha, eu quero que vocês resolvam esse problema agora, hoje, né? Pode ser transformada em assim, pessoal, vamos trabalhar nessa questão para concluir ela até o fim do dia? Então não dá para ser feliz porque a gente vai se sentir culpado com essas falas grosseiras. Então o amor é doçura, é observar, né? Mais autoobservação. Como que nós podemos nos comunicar de forma mais assertiva que a gente vai se sentir mais feliz, a gente não vai se sentir tão culpado. Isso é o sorriso no rosto. Saber que a gente não está prejudicando ninguém. É isso mesmo. Prejudicar para nós mesmos, né? Eu acho que assim, se a gente prejudica o outro, a gente está se prejudicando, né?
E o André Luiz diz aqui o seguinte, ó, se você aspira a ser feliz e traz consigo, ou traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Porque também existe o seguinte: aquela pessoa que busca a felicidade, ela acha que pisar né, nas pessoas como tapete vai trazer felicidade para ela. E aí a gente sabe que isso é passageiro. Durante um tempo, ela tem aquele prazer que ela chama de felicidade, de espezinhar o outro, mas vai chegar a hora que os espinhos se voltarão contra essa própria pessoa, né? E aí, cadê a felicidade? Às vezes a pessoa ela pisa, mas é uma crença limitante, né, Nando? Aquela crença que eu tenho que mostrar que eu sou forte, que eu sou poderosa, porque minha família era muito humilde, mamãe me ensinou a ser forte, eu tenho que mostrar que sou forte. E na verdade esse ser forte ele é traduzido com outra palavrinha. Olha, filha, ganha o seu dinheiro sozinha. Filho, não dependa de ninguém. Ganhe o seu próprio sustento. E muitas pessoas encaram isso como inibição emocional. Não, eu tenho que ficar com a cara fechada, tenho que mostrar que eu sou poderosa, poderoso, inacessível, né? E esse arrogo, né? Essa falta de doçura, de ternura, não é força. É mostrar que é sério, né? Muitas vezes a gente coloca essas fantasias, que eu sou forte, que ninguém me pisa, não posso chorar, né? Mas os grandes exemplos de força, você é só olhar em Yogananda, Gandhi, que foram presos, 40 anos na cadeia, depois moveram países e populações. Isso é verdadeira força. A verdadeira força está no seu equilíbrio interior, nesse espaço de se olhar internamente e resgatar o seu Deus interior, que é esse silêncio, essa autoobservação, essa autoanálise. Por que eu faço isso? Por que eu tenho esse hábito? Só porque meus pais falaram? Eu estou copiando coisas transgeracionais. Será que eu tenho que questionar, como a mãe do Nando, né? Será que eu não posso mudar essa mobília na cabeça, usar outras sinapses, outras conexões neurológicas? Isso funcionou na década de 40. Estamos em 2025, né? Então, hoje, né, inclusive, é só a gente reparar nas novas lideranças de sucesso, não é mais aquele líder sisudo, que sabe tudo, que é sério. Esse daí vai cair. Porque a gente sabe que aquilo é uma fantasia, um personagem de forte, que não é, né? Forte, por exemplo, é aquele que diante de um dilema, ali numa insegurança, ele fala, olha, equipe, eu não estou contente com essa solução, vamos trabalhar em pesquisar mais informações e achar uma solução para essa nossa estratégia necessária? O que que ele está dizendo? Gente, eu não sei tudo, me ajudem. E o que que ele faz? Ele fortalece a equipe, ele fica mais forte, né? Como um líder forte. Isso é um líder que reconhece as individualidades. Ele não é o eu sou tudo, dono da razão. Então, a força, ela muitas vezes é confundida com esse status, essa prepotência, né? Ele fala aqui, né, que se a gente de alguma forma causou um dano, né, um dano de alguma forma a alguém, né, a gente precisa entrar num processo de reparação. E a reparação se faz necessária, porque é, nunca a gente vai ser feliz enquanto o outro não for também. Não adianta. A gente tem um exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que ele não quer ir embora daqui do planeta, já tendo, né, elevação espiritual suficiente para não viver mais ligado ao planeta Terra, a um planeta mais elevado, ele não, ele foi, eu vou ficar. Porque
não adianta a gente ter o semelhante numa situação de infelicidade e você de felicidade. Então, se a gente está num patamar que pode proporcionar alguma coisa ao próximo, então é isso a oportunidade, né, Julia? Verdade, Milton. Verdade. A felicidade verdadeira é quando você é útil, você faz bem ao próximo, você enriquece todos ao seu redor com a sua vibração, com o seu magnetismo, com a sua luz, com a sua sabedoria, com as suas palavras bem posicionadas. Infelicidade é rebaixar, criticar, julgar. E aí a gente não enxerga, né? A gente nunca enxerga o que a gente faz, mas a gente só vê o resultado. O resultado é a exclusão. É o irmão que não te liga, é o outro que não gosta de você, e você acha que o problema é o outro, né? E muitas vezes é a comunicação interior. Você não está em conexão com você, você está em conexão com o exterior, a serviço de um status, a serviço de uma mídia, perseguindo patamares externos que não vão agregar. Quanta gente, né? É, em busca de likes, de quantidade de validações, mas ela não se valida. O amor, a verdadeira felicidade, ela nunca está fora, ela está sempre dentro da gente. E para a gente encontrar essa plenitude, essa paz, essa felicidade, ela não é uma euforia. Às vezes a gente confunde a felicidade com pequenos prazeres, compras, consumir um monte de comida, um monte de coisas desnecessárias. A felicidade, ela está nessa paz que a gente silencia essa mente julgadora, essa mente que segue dogmas vazios, fúteis. E quando a gente encontra esse olhar, né, que é meditar, orar, rezar, ter esse momento de silêncio, que a vida agitada nos rouba, a gente encontra a nossa verdadeira felicidade, que está sempre dentro. E não é difícil de encontrar. E uma grande ajuda é música, música, música de qualidade. Não precisa ser música com falas, mas músicas instrumentais que edifiquem, com violino, com piano, que elevem a vibração. Então, existem muitas ferramentas para a gente voltar para dentro de nós e resgatar a felicidade. Vejamos que o André Luiz fala em torno da felicidade. Ele não fala na felicidade. Então, se a gente conseguir orbitar já em torno da felicidade, a gente já vai se beneficiar dessa felicidade, que é o que nós estamos em busca, né? Uma transição planetária de um planeta de regeneração, mas o planeta de regeneração ele se fará em nós primeiro, e não numa constituição, num contexto, num planeta todo, mas começa por nós mesmos. Então, se a gente está já orbitando em torno da felicidade, e já é um passo muito importante, né, Júlia? Verdade. Orbitar em torno da felicidade. Não é difícil, é só prestar atenção à respiração. À medida que a gente respira conscientemente, a gente já está, nossa, respirando esse prana maravilhoso. É isso mesmo. E para a gente respirar esse prana maravilhoso, a gente precisa se ligar a ele, né? E um momento de oração, de vibrações, né, de prece, pode nos conectar com um estado melhor de vida, né? Então a gente possa juntos aqui, nesse momento, e a gente sempre fala, reserva aí um copo de água, uma garrafinha, os benfeitores vão trabalhar nessa água, deixar os cristais perfeitos, né? No momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá, num momento de prece, de oração e vibrações aqui na Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, que trouxe para nós, né, um itinerário, trouxe para nós os passos para a gente buscar a felicidade.
A felicidade, ela mora, né, em quem está equilibrado, quem está, não é, buscando essa harmonia. E para isso, peçamos aos benfeitores espirituais que possam nos ajudar a elevar esse teor de vontade, de se estimar, para que possamos alterar muitas vezes a situação em que estamos vivendo, né? Nunca as coisas permanecem da mesma forma. Tudo pode mudar, tudo passa. E nós podemos ser felizes, sim, mesmo ainda não, estamos orbitando, estamos nos conectando com essa felicidade, mas com a real, com aquela que eleva a nossa consciência, a nossa alma, nós, seres espirituais. Pedimos aos benfeitores que, através do campo intuitivo, encontremos essas energias, essas ideias que vão renovar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que possas emoldurar a nossa vida com a vossa luz e possamos encontrar forças para resgatar aquilo que muitas vezes deixamos lá para trás, através do que? Dos atos atuais, das ações atuais, e deixar que o amanhã fique por conta do amanhã. Que a tua luz nos direcione, nos fortaleça, Jesus, fortalecendo a todos os seres, a todos os lugares, os lares, nossos familiares e entes queridos, pessoas ligadas a nós, pessoas da nossa sociedade, da nossa comunidade, da cidade e país onde vivemos, do continente em que nos encontramos. Que a tua paz nos envolva neste planeta, abençoando Pachamama, nossa Mãe Terra, toda a natureza que envolve todos os seres, Jesus. Que a tua bênção esteja conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar que para que essa imagem aí que você alcança aí através da TV, da internet, da rádio, pela parabólica, olha, tem assim, inclusive, a gente quer mandar um abraço aí para vários estados aqui do Brasil, olha, para o Paraná, para Goiânia, para Minas Gerais, para o Piauí, para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amapá, São Paulo, Rio de Janeiro. Essas cidades todas aí, né, têm alcançado o sinal da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, através de canais de TV aberta, né, TV por assinatura. Então, todos vocês que estão aí em cidades como Araçatuba, Araraquara, Juiz de Fora, Ouro Fino é Minas Gerais, né? Juiz de Fora é Minas Gerais, São Borja, no Rio Grande do Sul, São José do Rio Preto, aqui em São Paulo, Uberaba, lá na TV Integração, Minas Gerais, Três Corações, em Minas. Um beijo aí para o pessoal de Três Corações. O pessoal que está por via satélite aí nos assistindo, pelas TVs, pelas rádios, pelos equipamentos que levam o sinal da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. E é principalmente a você que está aí nos ouvindo que nós pedimos a ajuda, né, para se associar, ser parte do Clube Amigos da Boa Nova. Entre em contato através do www.amigosdaboanova.com.br. Tem os telefones também 0800 12 018 38, 11 2458 3214, que é a nossa central de atendimento. Mas também tem a comunicação rápida pelo WhatsApp, aí no seu smartphone. Anote, baixe aí o número, ó, 11 97 834 2246. Você que eu citei essas cidades todas aí, né, pelo Brasil afora, se quiser e puder fazer um Pix, faça um Pix aí. O número do Pix, a chave é um número celular, é o 11 97 261 0272. Se por acaso você está aí, não sei por que via, né, que você está conectado, a gente tem uma forma bem fácil de você se conectar.
Basta você entrar lá no Google, colocar assim, portal Mundo Maior. Aí você vai entrar no portal, lá tem a rádio ao vivo, tem a TV ao vivo, tem toda a programação, olha, tem várias coisas sobre a Fundação Espírita André Luiz, artigos, tem um monte de coisa. Vai lá, se quer ouvir ao vivo, clica no botãozinho ao vivo, ou ouve ou assiste, né, a gente aí, tá bom? E procure por Alvorada, tá bom? Que é o programa que a gente está aqui. Julinha, depois de prece, Uhum. oração e recados, né? A felicidade ela tem componentes que provavelmente a gente vai somando-se uns aos outros e a gente alcança, né, Júlia, de alguma forma esta grande coisa que é a felicidade na vida de todos nós, né? Sim. Tem uma fórmula bem simples que pode nos ajudar, que é assim, Senhor, que eu nunca possa fazer mal a mim mesmo e nem às demais pessoas. Que de minha boca só possam sair palavras de gratidão, de compreensão, de empatia e de mediação de conflitos. Livra-me do vitimismo, do criticismo, do egocentrismo, do levar tudo para o meu umbigo, do exagero na preocupação e o exagero da dramatização. Então, na psicologia, nós temos aqui essa nova visão que vai combater essas manias do ego, da mente, a mente adoecida, que o ser humano tem esse exagero de vitimizar, de dramatizar, uma visão egocêntrica, e a visão do amor, a visão altruísta, é a gratidão, compreender o outro, e mediar todos os conflitos. Que bonito, hein? Isso aí, Júlia. E o André Luiz diz aqui, ó, então, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, né? E trabalho vinculado ao amor, né? O trabalho que se vincula ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Então, quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita, farta, que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Poético, né? Lindo, lindo, muito lindo. E essa é a verdadeira sabedoria. A gente só pode se sentir pleno e feliz quando estiver nesse estado de gratitude, não? Mas não dá se o ego tomar conta, e só olhar para fora e, entre aspas, criticar todo mundo que, entre aspas, te ofende, te magoa, te menospreza, te diminui. É o egocentrismo. É o que faz as pessoas buscarem terapia. É esse adoecimento, né, do ego. Mas uma questão interessante que a gente deve observar é que tudo que nos incomoda, aquelas pessoas, né, que a gente acha que atrapalham a nossa vida, devemos encarar com humildade, tipo, puxa, tá adoecida, tá adoecida. Quando a gente começa a entender que está adoecida, diminui muito o nosso sofrimento. E que cada um tem o seu tempo de despertar, né? Seu tempo de avançar. Uns estão no playground espiritual, outros estão na universidade, outros já têm pós-doutorado, já está na última encarnação. Então, a única diferença é o nível vibracional que aquela pessoa emana. E ela pode emanar uma doçura, uma coisa tão linda e maravilhosa que ela se torna linda de dentro para fora. Não é verdade. É uma pintura às avessas. Como a minha mãe, né, eu citei ela
quando ela mudava os móveis, né? Ela muda, às vezes, a decoração lá dos ambientes da casa. A gente pode fazer isso na casa interior nossa também. Então, um momento de meditação, né? No momento que a gente vai fazendo uma visualização, a gente se ver numa situação melhor, uma situação mais alegre. Isso é você ir mudando o seu interior, você redecorando essa casa interior, né? Tirar os miasmas, aquelas teias de aranhas, fazer uma limpeza, né? E a gente ir numa terapia, buscar uma terapia também integrativa aí que possa, né, nos fazer bem, né? Que possa alinhar os nossos chakras. Tem várias coisas que a gente pode fazer para o nosso próprio bem. Aí é se gostar. Quando a gente começa a se tratar melhor, aí é se gostar, né? Aí é se autoestimar-se bem mais alto do que muitas vezes nos encontramos, né, Júlia? Muito bem relatado. A pessoa que está num aprisionamento, ela não consegue encontrar felicidade porque ela está presa em crenças, em paradigmas, e a casa interior vai se refletir nos armários, no ambiente externo. Ela vai perdendo a capacidade de criatividade, que é essa conexão com o seu Deus interior. A criatividade é a conexão com o Deus interior. E ela é criativa na resolução de conflitos, na resolução de observar-se também, né? Não é rígida, não, eu estou com a razão. Não, ela pode ver com outros olhos. E é verdade, tem terapias e terapias, né? Busque a terapia que te faça bem. Busque a terapia que avance, não a terapia que você está há anos e anos e não mudou nada. Se não mudou nada, tem algo errado, ou faltou medicação, ou a terapia não é adequada para ti, né? Então, busque sempre solução. Não foco no problema, né? No vitimismo, na crítica. Tome atitudes que sejam de cura, de transformação. Exatamente. E a borboleta, ela passa por um processo, né, todo antes lagarta, vai se arrastando, né, depois ela passa por aquela transformação ali e vai se tornar uma linda, né, um lindo inseto ali, vamos dizer, esse inseto que se chama borboleta, mas ela se torna um ser ali muito lindo, voa, antes se arrastava, né, e voa, tem um colorido, tem uma beleza, né? Então, às vezes a gente passa por todos esses processos, né? Mas vale a pena a gente tendo o senso de direção e focando e objetivando onde a gente quer chegar. E a gente chega, né, Júlia? Isso, toda transformação significa crise, sair da zona de conforto. Então, se você estiver num processo de angústia, de crise existencial, saiba que você está num período de transformação. Desapegue-se desse vitimismo, dessa autopiedade e aceita, flui com a vida na transformação e ache os seus caminhos. Pedir-se e você será dado, né? E a ajuda sempre vem, de tudo quanto é lugar. Júlia, a gente está chegando ao final de mais uma Alvorada. Para você que também está nos ouvindo, nos assistindo, gratidão aí por estar com a gente, viu, Júlia? Gratidão eu, Nando, gratidão a vocês, gente que espera sempre nessa audiência linda, que a gente possa estar ajudando todos vocês e minimizando todas essas crenças que nos dão tanta angústia, né? A gente está aqui para ajudar a todos aqui. É isso aí. Então a gente agradece aí a sua audiência, a sua paciência de estar conosco até o final desse programa. Muita paz, muita luz, muito amor e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Julia. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui
Alvorada, com Nando Garcia.